E muita gente fica numa dúvida se faz uma aula particular ou se faz uma aula em grupo. Meu tema hoje vai ser esse: aula particular e aula em grupo. Tanto aula particular quanto em grupo são muito boas, tá? Vamos entender cada um. Para que serve uma aula particular? Na aula particular você vai ter o tempo todo para você, atenção total para você. Conclusão, é uma aula que vai render mais. É uma aula onde você desenvolve de maneira mais rápida, tá? Então, se você tem pressa, se você quer aprender rápido a dança, a aula particular é um ótimo caminho, tudo bem? Um outro fator, muita gente não tem uma hora fixa para vir fazer aula, né? Médicos, advogados, enfim, dependendo da sua área. Então, a tua agenda é muito cheia. Na aula particular, você tem um horário totalmente flexível, você adequa a tua agenda. Então, para esse ponto também é bom, perfeito? Uma outra coisa, se você tem alguma meta específica ali, eu quero montar uma dança de noivos, por exemplo, a gente trabalha muito com noivos. Esse trabalho ele precisa ser feito numa aula particular. Por quê? Porque vai ser um trabalho específico para aquele casal. Vocês vão escolher a música, vocês vão montar sequência coreográfica dentro daquela música. Ou seja, aula também para esse fim específico, aula particular. Tá ok? Um outro fator que pode ter dois lados, tá? Se você tem muita vergonha de vir fazer aula em grupo e se sente melhor numa aula particular, venha para a aula particular. Porque você vai estar com o próprio professor, a própria professora, totalmente à vontade, tá? Se bem que na aula em grupo eu também acho bacana, porque você já tem outras pessoas, enfim, isso é um pouquinho dúbio, tá? Mas muitas pessoas que procuram a gente para fazer aula particular, às vezes têm vergonha. E sabe que às vezes começam numa aula particular e depois migram para uma aula de grupo, tudo bem? Uma outra coisa boa da aula particular, vamos supor que você quer entrar num curso, mas você não quer começar do zero. Você já quer pegar uma turma que tem ali uns 3 meses, 4 meses de aula. Faça algumas aulas particulares. O professor direciona para você aquele conteúdo, passa de uma maneira expressa e te coloca mais preparado dentro da sala, tá? Então eu falei algumas vantagens e alguns usos para aula privada, particular, e tem alguns contras também, tá? O contra alguns contras, né? Primeiro, você vai dançar sempre com a mesma pessoa, então você não vai ter aquela vivência de dançar com várias pessoas que deixa bem rico, tá? Uma outra coisa também que não é tão legal, normalmente você faz aula com uma única pessoa, professor ou professora. Na aula em grupo, você tem 2 pessoas para ver. Então, por exemplo, se você é homem, faz aula com uma moça, você não vai ter aquela referência do homem fazendo passo, entende? Então seria um outro contra ali. Eu acho que de contra é só. É mais você ver o uso que você quer, tá bom? Eu acho que a meta que você tem com a dança ali que vai contar se você opta por uma aula particular ou uma aula em grupo. Aula em grupo. O que eu acho muito bom da aula em grupo? Primeiro, o grupo. Você vai conhecer outras pessoas, vai sentir um pouquinho desse poder social da dança, que te ajuda também a que você fique mais firme na dança, porque você vai pegar pessoas que você precisa conduzir, se for homem, né, no caso, precisa conduzir com mais força, com menos força, entende? Você vai ter vivências diferentes, tá? Segundo ponto que eu acho legal no grupo, geralmente, os grupos têm níveis, então você vai procurar aquele nível que você se encaixa. Se você nunca dançou, você vai entrar no nível básico, por exemplo, básico 1 ou nível 0, enfim. Se você já dança um pouquinho, você vai procurar um grupo que esteja naquele ponto que você está. Então, segunda vantagem, o nível, tá? Terceira vantagem da aula em turma, em grupo. Normalmente, na aula, a turma
cria um vínculo ali, combina para sair para bailes, entendeu? Então você vai ter momento fora ali da sua aula, saindo para bailes com aquela turma também. Então isso aí ajuda muito, porque se você chegar em qualquer baile com meia dúzia que seja de amigos, a chance de você conviver com mais pessoas naquele baile é muito maior do que se você for sozinho, tá? Então são as 3 vantagens principais do grupo, tá ok? Tem uma quarta vantagem. Dependendo do grupo que você faça, você vai ter também um custo menor do que na aula particular, natural, né? Você tem 10 pessoas na sala, 20 pessoas, vai ter um custo menor do que você tá único na sala, tá? Então o custo também seria um ponto bom. Se bem que eu ainda prefiro que você pense no que você precisa, tá? O que você quer? Pensa nisso. Então aqui a gente vê alguns pontos de aula particular e alguns pontos de aula em grupo. E o importante, independente de ser particular, em grupo, de ser de graça, de ser pago, o importante é que você venha dançar, porque é muito bom. Tá legal? Um grande abraço para você.